Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 739 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando esta carta poderosa de Pedro à igreja, agora no segundo capítulo. Já lemos os primeiros 3 versículos e Pedro está se referindo aos irmãos, se referindo à igreja, ao corpo de Cristo. E ele tem advertências, direcionamentos, conselhos preciosos para esse tempo que está chegando, que é a volta de Jesus. E ele fala nos primeiros versículos para que a gente abandone tudo aquilo que é mal e que a gente tenha um coração como o de criancinhas recém-nascidas, para que a gente possa se alimentar do leite puro, espiritual. E ele continua falando aqui a partir do versículo 4 e vamos até o versículo 10 hoje. Primeira carta de Pedro à igreja, capítulo 2, versículos 4 a 10. Pedro fala algo poderoso, que ele se refere muito às Escrituras, ao livro de Isaías, ao livro de Salmos, ao livro de Oséias, e ele utiliza aqui uma nomenclatura que até que o próprio Jesus falou no Evangelho de Mateus, onde ele fala sobre aquela parábola do homem que edificou a sua casa sobre a areia e o outro que edificou sobre a rocha. E aí ele fala sobre si mesmo, a rocha. A rocha é ele mesmo, o próprio Jesus, que sobre ele nós podemos edificar a nossa vida e pode vir tempestade, pode vir tragédia, pode vir qualquer circunstância e a casa vai estar ali, firmada num alicerce poderoso que é a rocha, que é Jesus. Então Pedro também vai utilizar essa nomenclatura aqui de pedra viva, de rocha, e como é poderoso o que ele vai trazer para nós aqui. Vamos lá. Versículo 4, ele começa falando assim, lembrando que eu estou usando a versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Amém? E eu vou pegar alguns outros trechos aqui de outras versões também para trazer um entendimento bem legal para esse trecho poderoso da palavra de Deus. Pedro diz assim, versículo 4, cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Então, nós já sabemos aqui, que Pedro está falando de quem? De Jesus. Cheguem perto dele. Dele quem? Jesus. Ele chama Jesus de a pedra viva. A pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Continuando, versículo 5. Vocês também, como pedras vivas, olha que legal. Ele se refere a Jesus como pedra viva e se refere a nós, igreja, como pedras vivas. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Olha que metáfora linda. Como o próprio Jesus usou aquela parábola de construção, de edificação da sua própria casa, aqui ele está falando de construção de um templo. Uma casa que é uma casa, mas também é um templo. É a casa de Deus, é a casa do Espírito Santo, é o templo, nós somos templo. Então nós precisamos entender que nós também fazemos parte desta construção de Deus que enviou a pedra principal, a pedra, que eu vou citar aqui mais à frente, Isaías 118, a pedra angular, a pedra principal, que ela é a principal, mas ela sozinha também, ela precisa de nós, ela precisa da igreja, ela precisa de outras pedras para que esse templo seja construído. Amém? Ela é a principal, ela tem de ser a principal. Se não for a principal, as outras pedras vão cair, vão ruir. E nós também, como pedras vivas, nós devemos deixar que Deus nos use para essa construção. Que eu e você sejamos pedras vivas para construir este templo espiritual maravilhoso,
onde o Espírito Santo vai entrar, vai agir dentro de nós como pedras individualmente e dentro da igreja também, né? Que é o corpo de Cristo, em termos de conjunto, em termos de unidade. Isso é fundamental, amém? Versículo 6. Perdão, eu não terminei de ler o versículo 5. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Continuando, e isso para que por meio de Jesus Cristo, a pedra viva, a pedra principal, a pedra angular, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Então, os sacrifícios que Deus vai aceitar, as ofertas que Deus vai aceitar, ela precisa estar sobre a pedra principal. Né? Lembra que no Antigo Testamento eles ofereciam os sacrifícios em cima de uma pedra. Né? Eles matavam ali os cordeiros, né, os animais em cima de uma pedra. Então essa pedra tem que ser Jesus. Jesus tem que ser a pedra onde nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício agradável, que suba isso como um aroma agradável a Deus. Amém? Versículo 6. Pois as Escrituras Sagradas dizem, abre aspas, eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. E olha que interessante, ele está citando uma passagem do versículo 16 do capítulo 28 do livro de Isaías. Vamos lá, eu vou pegar aqui o mesmo trecho na versão NTLH também, a mesma versão, e ler o que está lá em Isaías 28:16. Diz assim, por isso o Senhor Deus diz, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto, quem tem fé não tem medo. Uau! É uma pedra tão poderosa. E olha, lembra que Isaías é Antigo Testamento. Isaías estava falando ali para o povo de Judá, para o povo de Israel, né? Lembrem que as 12 tribos se dividiram em duas tribos, Judá e Benjamim, e depois as outras 10 tribos se revoltaram, teve guerra, Israel se dividiu, 2 reis, até Salomão era apenas um rei, aí depois o filho de Salomão ficou reinando em Judá e Roboão foi reinar lá nas outras tribos, né, que ficou chamado Israel. Então, ele está dizendo aqui, Deus falou, eu estou colocando em Sião. Quando fala Sião, está se referindo também ao templo ou à cidade de Jerusalém. Estou colocando para vocês, meu povo, uma pedra preciosa. E essa pedra tem que ser a principal. Ele tá alertando, essa pedra, se não for a pedra principal, tudo vai ser desmoronado, tudo vai ruir. E nela está escrito, quem tem fé não tem medo. E tem uma outra versão que diz, versão Almeida, Revista e Atualizada, diz assim, em vez de falar quem tem fé não tem medo, fala assim, aquele que crer não foge. Não vai fugir, porque ele sabe que está firmado na rocha. Ele sabe que ele tem um apoio, que ele tem uma proteção, ele não tem medo. Amém? Continuando, olha só que lindo, como que é ligado o Antigo Testamento com o Novo Testamento, como Pedro traz essa relação aqui. E ele fala assim, eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Você não vai ficar desiludido, você não vai ficar desesperançoso, não vai ficar confuso, porque essa pedra vai te dar segurança, vai te dar proteção, vai te dar direção. Amém? Vai te dar propósito, um senso de propósito. Versículo 7. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. E aí Paulo está falando agora
mais uma vez conosco, com a igreja, com os cristãos, essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem são esses construtores? São aqueles que da tribo de Levi, sacerdotes, estavam construindo algo, né, uma igreja, mas eles rejeitaram essa pedra. Eles rejeitaram a pedra mais importante de todas. Lá no Salmo 118 diz assim, versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Ela ficava colocada de um jeito em que todas as outras pedras se encaixavam nela. Se ela fosse retirada dali, tudo desmoronava. Era dessa forma que a engenharia funcionava naquele tempo. E ele está usando essa metáfora de construção, de engenharia, para dizer, se essa pedra não tiver, se essa pedra rachar, se essa pedra for tirada dali, vai desmoronar tudo na sua vida, na minha vida. Se a gente parar de colocar Jesus como centro das nossas vidas, tudo vai desmoronar, a paz vai acabar, vai ter medo, vai ter ansiedade, vai ter doença, vai ter um monte de coisa que vai tirar a nossa paz. Então essa pedra, Jesus, tem que ser a pedra principal, tem que ser a pedra angular. E ele continua aqui, versículo 8. Em outra parte das Escrituras Sagradas diz assim: esta é a pedra que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Está escrito, essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, a mensagem de Deus, de acordo com a vontade de Deus para ela. Isso está lá em Isaías 8, novamente o livro de Isaías. Vou trazer aqui Isaías 8, 14 e 15, diz assim: ele será um santuário para vocês. Deus já está falando que vai trazer uma pessoa, e essa pessoa vai ser o santuário para vocês. Jesus vai ser a rocha, santuário. E depois Jesus fala o Espírito Santo. Ele será um santuário para vocês, mas será também pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço? Porque as pessoas que não crerem vão tropeçar nela e vão cair e vão se machucar. E quantas pessoas, quantos religiosos da época, pessoas que buscavam fazer a vontade de Deus, buscavam ali a perfeição da lei, mas essa pedra, Jesus, eles não perceberam a importância dela, eles não aceitaram, eles desprezaram essa pedra e acabou que eles caíram. E ele fala, essa pedra será pedra de tropeço e será rocha de ofensa. Lembra quantos sacerdotes ficaram ofendidos quando Jesus falou que era filho de Deus, quando ele falava o meu pai, e as pessoas ficavam ofendidas, os religiosos ficavam ofendidos, rasgavam as vestes, cuspiam na cara de Jesus. É uma rocha de ofensa. Quantas pessoas hoje, quando você vai falar de Jesus, essas pessoas não aceitam e acham que Jesus condena isso, Jesus condena. Não é. Porque essas pessoas, elas não querem deixar as suas próprias vidas para viver na rocha, para viver algo ainda melhor, mas elas querem viver do jeito que elas querem, dos desejos da carne. Então as pessoas se ofendem com isso. Ele continua aqui, e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, lembra, Judá e Israel, na divisão, duas casas, será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Isso é muito triste. Jesus veio como Messias, né? E aqueles para quem Jesus veio rejeitaram o próprio Jesus, chegaram a colocar ele na cruz, crucificaram ele. Muito triste, mas nós temos que ter essa consciência e não deixar que isso aconteça com a gente. Porque se aconteceu lá com os religiosos, pode acontecer comigo e com você, mesmo dentro, entre aspas, da igreja, né? Nós não podemos deixar o nosso coração enganoso, precisamos sempre voltar e trazer Jesus de volta para o centro das nossas vidas, amém? Versículo 9.
Mas vocês são a raça escolhida. Olha só a parte boa aqui, versículo 9 e 10. Vamos fechar com essa boa nova, com essa novidade maravilhosa, que ele está falando, ó, a pedra veio para o povo de Israel, foi rejeitada, mas vocês que receberam Jesus como pedra principal, como pedra angular, como rocha da vida de vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, esse rei aqui com letra maiúscula, Jesus, a nação completamente dedicada a Deus. O povo que pertence a Ele somos nós, eu e você que está escutando agora esse áudio. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. E a verdade é ou não é? Estávamos vivendo numa escuridão, numa ignorância, e hoje nós temos a luz, nós temos a certeza, nós temos a paz, a direção, o propósito. Amém? E para fechar, versículo 10, antes vocês não eram povo de Deus, e realmente não éramos, mas agora são o seu povo, o povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, é verdade, mas agora já receberam a sua misericórdia. Uau, e quão grande essa misericórdia! Estávamos nas trevas, estávamos no pecado, imersos nesse pecado, né? Não que não pequemos mais, mas antes nós vivíamos no pecado, na ignorância, desagradando a Deus, mas mesmo assim essa misericórdia dele, o amor dele nos alcançou e hoje nós estamos na maravilhosa luz, com essa rocha que nos sustenta, com essa rocha que nos deixa firmes, que nos traz paz, nos traz direção. E a pergunta que eu faço, você tem colocado a pedra viva, a rocha, a pedra angular, no centro da construção da sua vida? Aquilo que você tem construído, você tem colocado Jesus no centro como lugar de honra, como pedra angular? Ou você tem feito com as pedras que você quer colocar, do jeito que você quer fazer? Se você tem feito isso, cuidado, ainda dá tempo de trocar a estrutura e colocar Jesus. Talvez ele vai precisar tirar algumas pedras, talvez ele vai precisar derrubar, quebrar a casa para fazer de novo. E se ele precisar fazer isso, acredite, vai ser melhor para você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais uma palavra tão poderosa, tão profunda nas nossas vidas. Que nós possamos receber Jesus mais uma vez como Senhor e Salvador das nossas vidas, como pedra angular, pedra principal, como essa rocha que nós vamos construir sobre este alicerce poderoso todos os nossos projetos, todos os projetos que Deus tem para nós. Senhor Jesus, Tu és o centro da nossa vida, Tu és a pedra viva e faz, Senhor Deus, faz-nos pedras vivas para completar essa obra, completar essa construção através de nós, a igreja. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.